Hoje eu precisei comprar um tênis para minha filha e a gente saiu e ela ficou assim super frustrada porque experimentou tudo quanto foi tipo de tênis e não funcionou, não serviu, não ficou bom, não ficou confortável. E aí eu fiquei pensando, né, quantas vezes a gente fica frustrado com o que acontece na vida, nas coisas todas, né? E a gente não sabe lidar direito com isso, né? E isso é uma coisa que a gente tem que aprender e a gente tem que ensinar. A frustração é um sentimento como outro qualquer e que a gente precisa aprender a lidar com ele, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na educação que a gente está dando para os nossos filhos e a gente vê que, por mais que a gente tenha escolhido muito bem a escola, né? Quem pode, né? Escolher uma escola particular, etc. E você pesquisa e não, isso aqui, essa aqui, eu acho que é uma escola que funcionaria muito bem com os meus valores, com a forma como a gente pensa, com a nossa visão de mundo, etc. E quando você se toca que isso não é nada mais do que marketing, do que propaganda, porque as diretrizes de qualquer escola, elas vêm de cima, é muito frustrante, né? Porque a gente coloca os nossos filhos na mão dessas instituições para que eles progridam, para que eles sejam apresentados aos conhecimentos que todas as gerações anteriores alcançaram. E quando a gente percebe que não é isso que está acontecendo na escola, muito ao contrário, né? Que o que está acontecendo hoje, a escola de hoje, ela não está oferecendo nem conhecimentos, não está fazendo essa conversa, né, entre gerações e preparando as próximas gerações para o futuro, para assumir a sociedade que vai vir. É muito frustrante, né? E a questão toda é como é que a gente lida com esse tipo de frustração. Então, diferente da minha filha, né, que a gente fica braba, fica chateada, quer comer doce, né, e a gente ensina, olha, não é assim que lida com a frustração. Vamos fazer alguma coisa legal para a gente se sentir melhor. E aí veio a ideia desse canal, na verdade. Porque a decisão que eu tomei de tomar as rédeas da educação da minha filha de novo, implicou precisamente nisso, em lidar com uma frustração fazendo alguma coisa. E depois de anos, né, desses anos todos que eu tenho estudado e me inteirado de saber como que é realmente a escola, o que ela pretende, o que ela está fazendo, o que ela está entregando, e ao mesmo tempo pensado nas diversas alternativas que a gente tem, porque a gente tem muitas alternativas, não existe um só modelo, embora tenham nos educado para isso, não é verdade, não existe um só modelo, a gente tem muitas alternativas educacionais e a gente começa a exercer esta liberdade educacional, a gente fica assim, puxa vida, né? Que legal que seria se mais pessoas pudessem conhecer essas outras alternativas. E aí a gente pensa, puxa, esse é um jeito legal de lidar com a frustração, né? Se de um lado a frustração nos faz sentir desanimados, desapontados, para baixo, né? Não vendo saída, são justamente esses momentos de frustração que nos permitem visualizar outras alternativas. É nesse momento que a gente começa a exercer a nossa criatividade, né? E também verificar dentro daquilo que é mais importante para nós, dentro daquilo que nos é caro, no que nos é indiscutível, que a gente não abre mão, é irrenunciável. Dentro desses parâmetros, a gente tem condição de começar a pensar em alternativas
para tirar as nossas crianças dessa realidade que a gente não gosta, que é frustrante, né? Que a gente não gosta, e oferecer alternativas. E tomar as rédeas da educação dos nossos filhos, novamente, implica em a gente ter um pouco de criatividade, além da coragem que a gente tanto fala, né? E essa criatividade, justamente, ela traz essa coisa boa, né? Que é você descobrir ou você vivenciar, experienciar outras situações que você daí tem vontade de colocar para as outras pessoas e dividir isso com outras pessoas que talvez se beneficiem também, né? Então, acho que essa é uma situação, uma coisa interessante que acontece quando a gente é adulto e sabe lidar melhor com a frustração, né? Que é você transformar esse sentimento ruim, desapontador, assim, decepcionante, né? E muitas vezes a gente pensa que não tem alternativa, mas a gente transforma isso em se isso é uma coisa importante para mim, se é muito importante, se é muito caro, né? E a educação dos filhos geralmente é muito importante para nós pais que estamos assim despertos e preocupados, né, com o futuro, o progresso, o desenvolvimento deles. A gente começa a pensar em alternativas e elas existem. E essas alternativas existem. E quando a gente começa a exercer esta liberdade, porque daí a gente fica criativo, quando a gente começa a exercer essa liberdade educacional, a gente começa a perceber quantas alternativas mais existem. E aí a frustração se torna uma grande gratidão, né? Ela se torna gratificante, porque a gente começa a perceber e colher os resultados dessa coragem que a gente teve, do resultado da frustração, ou seja, o exercício da nossa criatividade para encontrar soluções e as soluções acabam muitas vezes sendo melhor do que o que era antes, né? O que a gente imaginava antes de termos nos decepcionado, de termos nos frustrado. Então é essa mensagem que eu queria deixar hoje para você. Quando a gente está frustrado, decepcionado com o rumo que a educação das nossas crianças está tomando, a gente tem que lembrar que a gente tem alternativa, que a gente pode, legalmente inclusive. A gente pode legalmente, a gente pode moralmente, e a gente deve, na verdade, né? A gente deve tomar as rédeas da educação dos nossos filhos novamente, que meio que nos foram tiradas, né? E exercer esta liberdade em prol do desenvolvimento e do progresso, né? Da prosperidade, não só das nossas crianças, mas da geração futura que elas representam. É muito legal isso, é muito gratificante quando a gente percebe isso, né? É muito legal também a gente ensinar para as nossas crianças que a frustração, embora seja ruim de sentir, ela pode dar bons frutos se a gente tem uma cabeça preparada para reagir de forma produtiva a ela. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.